Então nesse vídeo a gente vai falar sobre mimetismo. Pessoal, mimetismo é um fenômeno em que uma espécie imita a coloração da outra. A espécie que imita a gente chama de mímica, a espécie imitada não tem um nome assim, a gente chama de imitada. Um exemplo clássico é o da falsa coral, que é uma cobra que não é peçonhenta e imita a coral verdadeira, que é peçonhenta. O padrão de coloração da coral verdadeira, com essas cores vermelho e preto, com listras brancas, amareladas, separando as listras vermelhas e pretas, é uma coloração de alerta dessa coral verdadeira. Tipo assim, os predadores, quando olham uma coral verdadeira, olhem essa cor da coral verdadeira, com essa cor aí, não vou nem me meter, que isso aí deve ser tenso. E é tenso mesmo, né? Porque a coral verdadeira é uma cobra super peçonhenta. A falsa coral não é peçonhenta, ou ela é bem pouco peçonhenta, dependendo da espécie. E o que acontece? Ela tem um padrão de coloração muito parecido com o da verdadeira e isso acaba sendo uma grande vantagem para ela. Por quê? Porque quando um predador olha a falsa coral, ele vai identificar que o padrão dela é parecido com o da verdadeira e vai optar não comê-la. Só que para esse predador não faria mal nenhum comer essa falsa coral, porque ela não é uma cobra perigosa. E assim a falsa coral imita a verdadeira e esse é um caso de mimetismo. A coloração é chamada às vezes de coloração mimética. O que acontece? Existem dois tipos de mimetismo na natureza, o mimetismo batesiano e o mimetismo milleriano. Qual que é a diferença? No mimetismo batesiano, uma espécie chamada de mímica imita outra, que é a imitada. Geralmente a espécie mímica, ela é palatável. O que significa isso? Se um predador tentar comer ela, ele não vai se dar mal porque ela não acumula toxinas. Já a espécie imitada, geralmente ela é impalatável. O que significa isso? Se o predador tentar comer ela, aí ele vai se dar mal, porque ela provavelmente acumula toxinas na sua pele, no seu corpo, enfim. E o mimetismo ocorre porque a espécie mímica evolui para ficar com a coloração cada vez mais parecida da espécie imitada, certo? Então é o caso da falsa coral que a gente acabou de ver. O mimetismo milleriano é um pouco mais complexo de entender, olha só. Você tem duas espécies, a espécie 1, que é impalatável, e a espécie 2, que também é impalatável. Então as duas são ruins de comer. A espécie 1 evolui para a coloração da espécie 2, evolui similaridade, e a espécie 2 também evolui para a coloração da espécie 1. E ao longo da evolução, as duas vão ficando muito parecidas porque é vantagem ser parecida com uma espécie diferente, que tem a mesma padrão de coloração que a tua, e vice-versa. Então, as duas se imitam no mimetismo milleriano, enquanto no mimetismo batesiano, uma imita a outra, mas a outra não a imita. Eu poderia falar que o mimetismo batesiano ele é um mimetismo unidirecional, porque esta imita aquela, mas o contrário não ocorre, enquanto que o milleriano ele é bidirecional, porque esta imita aquela e aquela imita esta. Exemplos para ficar mais claro. O batesiano é o da falsa coral, porque a falsa coral ela é palatável e ela evolui um padrão de coloração similar ao da verdadeira coral, que é impalatável. A verdadeira coral não imita a falsa que imita a verdadeira é unilateral, e então é batesiano. Agora respira que o milleriano é mais complexo, olha só. Agora eu vou te contar uma história. Nas florestas andinas, a gente tem uma espécie de borboleta chamada de Ericonius melponi e ela tem 3 subespécies. Esse padrão de coloração é de Puyó, no Equador, este padrão de coloração é de Tarapoto, no Peru, e esse terceiro é de Yurimaguas, também no Peru. Então, dependendo da região, essa espécie pode ter 3 subespécies diferentes, A, B e C. Essa é uma espécie de borboleta que acumula toxinas. E esse padrão de coloração que ela tem é um padrão de coloração que avisa os predadores, tá? Não me come, olha aqui, eu acumulo toxinas. A espécie Heliconius erato, do mesmo gênero, mas espécie diferente, também tem 3 subespécies. E a subespécie que vive em Puyo, no Equador, de Heliconius erato, é extremamente parecida na coloração da subespécie de Heliconius melponi, que vive em Puyo, no Equador. Coincidentemente, a subespécie de Heliconius erato, que vive em Tarapoto, no Peru, tem um padrão de coloração muito parecido com a subespécie de Melpomene, que também vive no mesmo lugar. Assim, o mesmo ocorre em Yurimaguas, no Peru. Então, por que esta coincidência entre as subespécies de espécies diferentes de helicônios?
Deve ser um mimetismo milleriano. No passado, essas duas subespécies dessas espécies diferentes de helicônios, elas não eram parecidas, mas elas passaram a habitar na mesma área. E o que aconteceu? Toda vez que aparecia um padrão de coloração numa subespécie que aumentava a chance dela sobreviver e reproduzir, mais algumas gerações, se esse padrão de coloração aparecesse na outra espécie, ele era imitado. Passa-se o tempo. Se nessa espécie aqui de baixo aparece um padrão de coloração, um segundo padrão de coloração, agora apareceu nessa espécie aqui de baixo, que aumenta a sua chance de sobreviver e reproduzir porque é uma coloração de alerta, mais algumas gerações, se esse padrão de coloração aparecer nessa borboleta de cima, ela vai sobreviver mais, ela vai imitar. Então, digamos que o vermelho surgiu nessa espécie e depois foi imitado por essa quando o vermelho surgiu nessa espécie. O amarelo surgiu nessa espécie e depois foi imitado quando o amarelo também surgiu nessa espécie. Então aqui o mimetismo ele é bilateral. Por quê? Porque uma imita a outra e a outra imita uma. E aí as duas vão evoluindo formas cada vez mais parecidas. Isso é mimetismo milleriano. Isso deve ter acontecido em todas essas regiões que eu acabei de citar para vocês. E sobre mimetismo milleriano e batesiano, a diferença principal